Rivais em 2021, Mercedes e Red Bull já se enfrentam para a nova temporada, mesmo durante os testes coletivos. É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Evelyn Guimarães por aqui para repercutir um pouquinho mais esses 3 primeiros dias de testes da pré-temporada da Fórmula 1 em 2022, mas vamos focar bem nas grandes rivais de 2021, Mercedes e Red Bull, como elas se entregaram para essa primeira sessão de atividades da Fórmula 1, o que cada uma fez, e assim, já ficou no ar que as duas, uma de olho na outra, uma tentando entender o que a outra está fazendo, bastante interessante desse ponto de vista, esses primeiros treinos que já mostram que as duas estão muito atentas e certamente vão reeditar a grande batalha do ano passado, né? Claro que o ano passado foi muito particular em diversos aspectos, né? E esse ano o regulamento é completamente novo, com várias nuances aí que podem mudar essa hierarquia da Fórmula 1, né, a balança aí, mas de qualquer forma as duas entraram muito fortes nessa pré-temporada, com particularidades, coisas bastante interessantes e que foram notadas por uma e por outra. Eu achei muito interessante no começo da pré-temporada, já no primeiro dia, o Hamilton andando como quem não quer nada no pit lane ali, né, meio fantasiado de Obi-Wan Kenobi, com uma capinha ali, óculos escuros, passou bastante tempo na frente da Red Bull, os próprios técnicos da Mercedes também falando sobre a Red Bull, sobre algumas soluções que a Red Bull tem, e a própria Mercedes também mudando muito o seu carro ao longo dos 3 dias. E agora, passada essa primeira sessão, tanto Red Bull quanto Mercedes já falaram que os seus carros para o próximo teste, que acontece no início desse mês de março, lá no Bahrein, a última oportunidade para testar antes do início da temporada, esses 2 modelos vêm revisados, muito diferentes do que os modelos que foram colocados na pista lá em Barcelona. Mas sobre o que foi colocado em Barcelona, o que a gente pode tirar dessas 2 equipes, como ficou a avaliação delas, né? Então vamos começar com a Red Bull, porque a Red Bull, assim, ela não pintou na frente da tabela de tempos, né? O Verstappen e o Sérgio Pérez trabalharam muito com acúmulo de quilometragem, testando coisas diferentes, então eles não se preocuparam muito com tempo de volta, na verdade quase ninguém se preocupou com isso, mas foi interessante ver o programa técnico da Red Bull muito voltado para quilometragem e para os testes aerodinâmicos, né? Então muitas vezes eles saíram com aquela parafina em muitos elementos do carro, com sensores, mas eles tiveram problemas também. De qualquer jeito, o que chama atenção no conjunto da Red Bull é principalmente as soluções encontradas por Adrian Newey, o projetista-chefe, quem assina aí o modelo RB18 para esse novo regulamento, né? Então, assim, são coisas muito diferentes das outras equipes. Por exemplo, os side pods, né, que é esse elemento aerodinâmico que melhora o fluxo de ar ali entre as rodas dianteiras e as rodas traseiras. Ele é um desenho completamente diferente, ele é modular, então provavelmente eles vão fazer grandes mudanças, eles vão poder fazer grandes mudanças rápidas ali. Então o Adrian Newey é muito engenhoso, né, muito ardiloso com certas soluções, ele mistura um pouco de elementos aerodinâmicos com a mecânica do carro, então ele tem algumas ideias bem legais, assim, bem diferentes. O assoalho do carro da Red Bull também é bem diferente, ele tem uma bandeja, né, ele é meio vazado ali nas laterais, tem o fluxo dividido, o fluxo de ar, né, tem uma divisão ali. Então, assim, a Red Bull pensou muito, trabalhou muito em função de recuperar o downforce perdido nessa mudança de regulamento. Como sabemos, a Red Bull tem um grande apreço por carros que tem muito downforce, eles gostam muito desse tipo de conceito, então a Adrian Newey trabalhou bastante nesse caminho, né? E durante os 3 dias, assim,
ela fez uma boa quilometragem, o Verstappen andou muito com o carro, o Sérgio Pérez teve menos tempo com o carro, porque no segundo dia de testes ele teve um problema de câmbio, e isso já acende uma luzinha lá na Red Bull, porque é muito complicado você estar numa briga por título tão acirrada como foi do ano passado, e arriscar ter problema de confiabilidade, né? Não dá para acontecer isso como a Red Bull provou no ano passado, né? Então não dá. Então já acendi uma luzinha, mas de qualquer forma, a pré-temporada da Red Bull começou bastante interessante, com todos esses elementos novos, elementos que chamaram a atenção dos rivais, né? Então a Red Bull veio com uma suspensão muito diferente, né? Até lembrando assim algumas soluções encontradas pela Ferrari alguns anos atrás. Então assim, eles já realmente tentando encontrar um caminho através da criatividade do Adrian Newey. Bastante interessante. E esse trabalho de suspensão, side pods, essa espécie de bandeja vazada aí nas laterais, né? Esse trabalho de assoalho, laterais e tudo mais da Red Bull chamou muita atenção da Mercedes, né? Então até o diretor técnico da Mercedes, o Mike Elliott, falando sobre os testes, né, dizendo que é um ponto, especialmente os side pods, que tem desenhos um desenho muito diferente ali, chamou muita atenção deles, que certamente eles vão estudar aquele desenho, vão estudar o funcionamento dele para o projeto da Red Bull, e de repente ter outras ideias para a Mercedes, né? Então veja que a relação delas continua de muita rivalidade e tentando minar ali uma outra. Falemos um pouco da Mercedes também. A Mercedes não tem um carro tão sofisticado desse ponto de vista aerodinâmico, tão refinado, digamos assim, como o carro da Red Bull. É um carro que tende a ser um pouquinho mais conservador do que foi o da Red Bull. A Mercedes está trabalhando muito com a parte ali traseira do carro, a cobertura do motor, então ela trouxe coisas diferentes, né? Coberturas diferentes, né? Em alguns momentos ela não tinha nenhuma fenda, nenhuma abertura ali naquela cobertura. Depois eles colocaram fendas verticais, mais tarde trocaram para fendas horizontais, mas assim, né, em tamanhos diferentes, né, menores um pouco. Então assim, a Mercedes está testando coisas muito pontuais nesse momento, né? O Hamilton falou que tem coisas muito diferentes no carro e pequenos detalhes que precisam da atenção da Mercedes, que provavelmente o carro vai ser muito diferente também para o Bahrein. Mas o que chamou a atenção da Mercedes foi a confiabilidade, como sempre, né, sem grandes problemas, e o motor, né? O motor da Mercedes realmente muito forte, trabalhando muito, foi quem mais andou, né? Porque a Mercedes não é só a Mercedes, mas ela tem as suas clientes, então Williams, Aston Martin, a McLaren, nenhuma dessas equipes teve problema diretamente com o motor, então ela conseguiu acumular muitos dados, né? Tirar muitos dados. E outra coisa, a Mercedes, ela só ficou atrás da Ferrari, né? A Ferrari foi a equipe que mais andou durante os 3 dias, mais de 2.000 quilômetros. Então, assim, a Ferrari trabalhando fortemente, é uma equipe que precisa ficar de olho, né? Porque parece que ela tá correndo por fora, todo mundo falando um pouquinho da Ferrari. Ela tem algumas questões, ela vai levar coisas um pouquinho diferentes lá pro Bahrein, mas essencialmente vai ser o mesmo carro. Muito diferente de Red Bull e Mercedes, que querem uma revisão completa dos seus carros também para o Bahrein. Mas de qualquer forma, a Mercedes só perdeu em termos de quilometragem para a Ferrari, foi muito pouco, não foi muito não, mas ela trabalhou bastante, andou bastante. O problema é que no segundo dia de testes, o Hamilton ficou muito tempo nos boxes, porque a Mercedes estava com um problema nos sensores, né? Eles não estavam captando muito os dados que eles queriam, aqueles sensores aerodinâmicos. Mas é isso, assim começa Red Bull e Mercedes em 2022. Diz aí pra mim, quem sai na frente das duas, hein? Tem a chance da Red Bull roubar o título de construtores da Mercedes? Vamos ver, né? Deixa aí nos comentários antes de ir. Olha só, assina, né? Sempre aquele pedido de se inscreva no canal, acione o sininho e deixe o like. Eu volto na semana que vem.